estou sempre trocando mensagem. Cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós passou por antigos comandantes, cada um de nós viveu a experiência, seja na matriz, numa filial da Tenda Mirim, seja numa casa que seguia a filosofia. Cada um de nós tem a sua história de vida e cada um de nós pode contribuir um pouquinho para essa vivência da nossa escola. Por isso é que eu sei que todos vocês têm um amor enorme pela filosofia, pela Umbanda, e é por isso que eu cunhei essa expressão que está aí atrás, que ela me faz lembrar sempre da grande família que a gente pertence e de todos que passaram antes da gente. Tchai Moeté Morubixabaçu, Tchai Moeté Morubixabaçu, Tchai Moeté Mirim, salve Caboclo Mirim, honremos o grande Morubixaba, honremos a sua escola, honremos essa luz divina manifestada na forma de um caboclo que veio na Umbanda trazer tão profundos ensinamentos ancestrais, profundos conhecimentos para que todos nós pudéssemos ter um caminho, porque a Umbanda é o caminho, e cada um de nós pudéssemos botar o pé no caminho e trilhar a nossa senda de descobertas, a nossa senda de realizações, que a gente pudesse tropeçar, levantar, continuar a caminhar e buscar sermos pessoas fortes e equilibradas. Eu peço desculpas, peço vênia, peço desculpas aos meus queridos irmãos, alguns pediram, alguns temas foram sugeridos, mas o tema que predominou seria trabalho de banco. Pediram para que eu falasse sobre trabalho de banco. A Kátia, salve Kátia, Rosana. Pediram para que eu falasse trabalho de banco, mas não vou falar de trabalho de banco hoje não. Eu revendo o vídeo, eu acabei sendo obrigado a rever o vídeo para procurar alguma escorregadela. Fazer ao vivo não é fácil, né? Às vezes a gente acha que falou alguma coisa e não falou, às vezes a gente acha que deixou bem claro alguma coisa e não ficou. Então eu senti pelos comentários que o nosso último vídeo falando dos graus e dos juramentos, eles davam a impressão de uma excessiva hierarquia, uma excessiva hierarquização, uma excessiva valorização. Passava uma mensagem, quando eu falei dos juramentos e dos graus, os bojás, os cabeças de bojá, os médiuns cabeças de abarés e morubixaba, uma excessiva hierarquia em que parecia que um era melhor que o outro. E um irmão até comentou que ninguém é melhor do que ninguém, e isso ficou na minha cabeça. Então eu quero complementar um pouquinho o nosso último papo aqui, sobre esse apanhado geral, de forma sucinta, dos graus que a Caboclo Mirim utilizou para organizar o terreiro, organizar os trabalhos e organizar o corpo mediúnico, porque cada um dá aquilo que tem, cada um tem um grau de consciência, cada um está num ponto da sua caminhada e todos estamos de mãos dadas, nos amparando e caminhando juntos. Mas alguns já estão prontos para ir mais à frente na fila, outros mais atrás, mas todos estamos juntos. Então eu queria complementar nosso último encontro, esclarecendo um pouquinho essa questão dos graus, e provavelmente o banco fica para o próximo encontro. Já vi que o Fernando aqui, o comandante Fernando, deixou uma sugestão. Vou pedir para a Grace printar aqui para a gente não perder. E vamos dar sequência aqui, tá bom? Eu queria começar lembrando um texto de André Luiz, um pequeno texto de André Luiz, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, em que eu fiz algumas pequenas adaptações, uma pequena interpretação para introduzir nossa passagem aqui hoje.
André Luiz falou num texto assim: observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. No início, indiferença é o amor que se esconde. Ele alimenta o desespero, que é o amor que se desgoverna, a paixão, que é o amor que se desequilibra, o ciúme, que é o amor que se desvaíra. Vive-se em egoísmo, que é o amor que se animaliza, sensualismo, que é o amor que se envenena, vaidade, que é o amor que se embriaga, o orgulho, que é o amor que se enlouquece. Mas a vida, que é o amor existencial, alimenta-se de simpatia, que é um amor que sorri, esperança, que é o amor que sonha, se consolida pelo trabalho, que é o amor que constrói, sacrifício, que é o amor que se esforça, com altruísmo, que é o amor que se engrandece, e caridade, que é o amor que auxilia. Despertamos para um ideal, que é o amor que se eleva, que nos chama a razão, que é o amor que pondera, o estudo, que é o amor que analisa, a ciência, que é o amor que investiga, a filosofia, que é o amor que pensa, que praticamos na religião, que é o amor que busca a Deus. Sentimos lá no fundo a verdade, que é o amor que se eterniza. Nos transformamos profundamente pela fé, que é o amor que transcende, a fraternidade, que é o amor que se expande, pela renúncia, que é um amor que se depura. Finalmente, o ódio, que julgam ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. E André Luiz fecha com uma pergunta. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Como amar? Essa é a introdução para a nossa palavra de hoje. Levando isso para os graus que a gente trabalha, né, na escola de Mirim, lembrando do que nós conversamos no nosso último encontro, dessa introdução, a gente precisa lembrar que em cada grau há um olhar diferente, há uma vivência amor, que é o âmago do ensinamento do mestre, amar ao próximo, como a ti mesmo. A gente vive o amor de diversas formas, sob diversos olhares. Em cada grau da nossa escola, do Bojá, do Abaré Mirim, Abaré Guaçu, cada grau nós vivemos esse amor de uma forma. Então a gente tem aqueles que vivem o amor, vivenciam esse amor, com foco no trabalho a ser feito. Temos aqueles que focam na solidariedade humana, no carinho pelas pessoas. Temos aqueles que o amor leva a um olhar mais amplo, que vê o coletivo ordenado, caminhando junto a uma egrégora firme, que sustenta toda a coletividade. A escola da vida do seu Mirim é sempre lembrado que, além de individual, é uma oportunidade de crescimento individual. Ela os graus não são graus apenas para organizar o terreiro. Lá no íntimo de cada pessoa, de cada médium, o grau nós vamos chegar ao grau da vida. Cada um de nós tem uma personalidade, tem uma estrela, tem uma formatação, uma configuração, tem um dom, uma maneira de olhar a vida, uma maneira de tocar a vida, uma maneira de fazer o ambiente em torno da gente acontecer. É o grau de vida, que é independente da formatação do terreiro, que é independente de como o comandante organiza o terreiro. Nós somos todos irmãos de caminhada. A escola é feita de vivências individualizadas, porque cada um vai perceber esse ambiente de um jeito. Então, ali no terreiro são funções em prol da egrégora, em prol do trabalho. Mas não há um grau mais importante que o outro. A gente tem que lembrar que nós somos um só corpo. É o corpo mediúnico. Do Morubixaba ao iniciante, todos
todos estão compondo são células de um mesmo corpo e todos têm igual importância. Eu gosto de dar muito exemplo de um capitão no navio. Eu gosto muito de lembrar que um navio, imagina aí um navio daqueles antigos, um navio que precisa um vapor que precisava de carvão nas caldeiras para tocar as máquinas. O que é um capitão sozinho na cabine dizendo: vamos, mova-se, tira o navio do lugar? Se você não tem quem alimente, não tenho pessoas responsáveis pela alimentação, pelo bem-estar de todos os presentes, se você não tem pessoas que sujam as mãos no carvão, lá no subsolo do navio, pegando pesado, aquecendo as caldeiras, botando chama na caldeira, provocando a potência para que a energia flua pelas máquinas e mova aquela máquina magnífica que é o navio. Então, todos são de igual importância. Cada um é especialista na sua função. E os graus de vida são isso. Cada um é muito bom naquilo que faz, na sua função. Nós devemos ser mestres onde estamos. Senhores, fazemos o melhor aonde nós nos colocamos. Isso se referindo aos graus, se referindo a quem ocupa uma função de abaré mirim, ou é um abaré, um cabeça de abaré guaçu, ou até um morubixaba. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um precisa segurar a peteca naquele ponto em que se localiza. Eu gosto de lembrar, por exemplo, na gira, quando se começa uma gira, você tem toda uma... Quem frequenta as giras na formatação do Caboclo Mirim, nós temos aquelas linhas de grau. E quando você incorpora o primeiro comando, a incorporação vem da cabeça do terreiro, da cabeceira, e o comando da casa, a cabeça da casa incorpora, entendeu? Ele, quando vai incorporar os graus seguintes, ele fica supervisionando de onde ele está para que os cabeças de Abaré-Guaçu incorporem. Quando os cabeças de Abaré-Guaçu incorporam, eles se viram para os cabeças de Abaré e supervisionam o trabalho dos cabeças de Abaré. Os cabeças de Abaré, quando já estão com seus abarés incorporados, vão supervisionar a incorporação dos cabeças de Abaré Mirim. E não cabe ao comando da casa, ao morubixaba incorporado, estar lá na última fileira, olhando a incorporação, supervisionando a incorporação, por exemplo, dos cabeças de Abaré Mirim, o 4º grau da tenda. Não compete ao morubixaba. Ele tem olhos, braços, pernas que respondem por ele. Todos estão conectados. O morubixaba lá na frente está conectado vibratoriamente com a egrégora espiritual que comanda a casa além dele. E ele vibratoriamente está conectado com os abarés guaçus incorporados, que estão conectados com os abarés, que estão conectados fazendo a vibração, por exemplo, da incorporação dos cabeças de Abaré Mirim. Não cabe um morubixaba estar lá na frente puxando na cabeça de um Abaré Mirim para incorporar. Cabe respeitar a posição ocupada pelo abaré incorporado que está cuidando disso. Do mesmo jeito que quando vão incorporar iniciante banco terreiro, médiuns cabeças de Bojá Mirim, Bojá e Bojá Guaçu, na nossa nomenclatura, cabe ao Abaré Mirim, incorporado no seu médium, cuidar da incorporação desses médiuns. Não cabe o comando da casa estar lá, largar o comando, largar lá, deixar lá para ir lá. Não cabe. É vibratoriamente, é focando na curimba que vai ser puxada, é mentalmente conectado com toda a escala vibratória de todas as notas musicais, todas as cores do espectro, está conectado vibratoriamente para que aquilo lá esteja acontecendo, porque vai estar conectado o morubixaba, o Abaré-Guaçu, o Abaré Mirim, todos somando o pensamento vibratoriamente para que aquele momento aconteça. No caso do exemplo, a incorporação de Bojá Mirim, Bojá e Bojá Guaçu. É importante se ter consciência disso. Cada um responde pelo ponto que se localiza na tenda. Não adianta o passe numa sessão de caridade, está dando passe, por exemplo, a um Abaré Mirim, está dando passe
na tenda e o Morubixaba sair lá do comando para vir querer dar o passe no lugar do Abaré-Mirim. Ele tende vibratoriamente se conectar e, no melhor das hipóteses, ir ao ouvido, as entidades conversam entre si, ir até o Abaré-Mirim, que está dando um passe, e se tem uma evidência, se o Morubixaba está vendo alguma coisa que precisa, conversa com o médium, conversa ao pé do ouvido com entidade e troca uma ideia, afina a vibração, afina o trabalho que vai ser feito, mas respeita quem está naquele ponto fazendo o trabalho. É assim que funciona, todos somando esforços. Mas individualmente, o primeiro aprendizado na tenda, na base de tudo, de todos os graus, aí nós vamos reforçar isso que a gente já falou da última vez, é a disciplina, né? Essa que eu estou falando é a disciplina, é o respeito ao ritual. Então, a disciplina, que é a base de tudo que nós vamos aprender na tenda, são as colunas fortes que vão sustentar toda a sabedoria que essa escola tem a nos oferecer. Disciplina é o conjunto dos regulamentos destinados a manter a boa ordem em qualquer assembleia ou corporação. A boa ordem resultante da observância desses regulamentos. A disciplina militar, por exemplo, o respeito a um regulamento. Sim, gostei do comentário do Wagner, lembrando do que eu acabei de falar, ele nos lembra aqui que a cadeia de comando não é abrir mão da sua autoridade, ao contrário, é ter o comando fortalecido com a supervisão dos seus comandados. É a delegação da outorga que cada um tem de direito. É não diminuir aquele outro, é engrandecer o trabalho do outro. E todos se fortalecem. É isso aí, Wagner. Então a disciplina, continuando aqui sobre a disciplina, aqueles que seguem a disciplina, até a palavra disciplina, a raiz, o radical da palavra disciplina também está em discípulo. Então, o grande aprendizado do Bojá-Mirim, né, do médium, cabeça de Bojá-Mirim, cabeça de Bojá e cabeça de Bojá-Guaçu, é aprender a disciplina íntima. Ele é um discípulo. Bojá, né, traduzindo Bojá pequeno, Bojá-Mirim, ou Bojá grande, Bojá-Guaçu. Bojá, essa palavra Bojá na língua tupi significa discípulo, né, no caso discípulo de nível médio. Tem o discípulo pequeno e o discípulo grande. E o Bojá é o discípulo. É aquele então que está aprendendo a seguir uma disciplina. Disciplina nas ações físicas, uma disciplina, se fala muito da escola de disciplina física, disciplina de ação física, disciplina vai ser vivenciada na disciplina dos pensamentos, porque não é só disciplina física, é disciplina dos pensamentos, das emoções. Disciplina é vigilância constante. A Madame Blavatsky, né? Helena Blavatsky, a conhecida, ela dizia: vigia o inferior para que não se macule o superior. Disciplina é vigilância. A vigilância vigia o que há de inferior em você para não macular o que há de divino em você, o superior. Caboclo Mirim, não posso deixar de citar Caboclo Mirim, dizia sobre essa escola que começa com a disciplina. Falava: é a peça fundamental do progresso espiritual ser disciplinado dentro do terreiro. É a arte que se adquire na prática da força de vontade e da humildade verdadeira. É toda uma educação, todo um programa que, se for levado a sério, dará resultados positivos, espirituais e materiais. Um bom ânimo na vida pessoal é o que o Bojá tem de aprender nos seus primeiros anos de tenda. Um bom ânimo, ele não é menos do que ninguém, eu vou sempre reforçar isso aqui. Um Bojá é só alguém que está começando o seu caminho. Não é. Eu ouvi tanto isso na tenda das entidades. Pode entrar na tenda alguém que tem uma coroa de uma mediunidade muito mais aflorada, às vezes, do que o comandante da casa. Por exemplo, mediunidade não quer dizer espiritualidade. Então, pode ter médiuns com uma mediunidade mais aflorada, né, chamados antigamente, falam muito médium de berço, muito mais aflorada do que, de repente, outros que estão mais graduados, mas não tem a disciplina. É bicho solto, não tem a serenidade para aquilo ser produtivo. E ele acaba sendo, inclusive, um joguete na mão do baixo espiritismo, como se dizia, de entidades de pouco quilate espiritual.
Então o trabalho do Bojá é aprender a ter bom ânimo. Quando é recebido numa tenda, ele aprender a se motivar, ter atenção correta nas coisas pequenas do dia a dia, do seu cotidiano. Porque ali é o grande laboratório da escola da vida. Ser diferente no seu dia a dia. Ler o livro da própria vida todos os dias, como dizia Caboclo Mirim, né? Porque é com essa atenção, esse foco nas pequenas coisas da vida, é que você vai transformando, esse médium vai transformando o ambiente físico e astral em torno dele. Que vai se transformar, essa ação de disciplina, que ele aplicar na educação da própria vontade dele, na correção dos atos dele, na moderação da voz, com que ele se relaciona com as pessoas, no domínio dos impulsos, não ser tão impulsivo, na ordem, botar em ordem as suas atividades, manter um padrão de respeito, de moderação, natural, vai despertando-se naturalmente primeiro com a atenção, depois pela prática, se torna natural. Então, o ambiente em torno do médium, do cabeça de Bojá, que vai virando Bojá Mirim, vai crescendo a Bojá, Bojá Guaçu, ele vai clareando o ambiente em torno dele, vai vivenciando na Umbanda, junto à vibração benéfica dos guias de luz, ele vai clareando esse ambiente mental, emocional em torno dele, vai despertando a sua própria consciência, as coisas vão ficando mais claras, ele vai aprendendo a fazer bom uso do próprio livre-arbítrio, vai atraindo uma positividade para a própria vida pela firmeza dos seus passos. Ele vai aprendendo que é o próprio médico das suas próprias enfermidades. Vai aprendendo a assumir responsabilidades, vai aprendendo que se planta, se colhe. Então isso é fundamental para o médium entender a escola da vida, o médium que está começando. Porque a armadilha de muitos médiuns indisciplinados, muitos médiuns rebeldes, pessoas rebeldes que simplesmente não conseguem, e é por isso que quem é Bojá está aprendendo. Quem é Bojá, a gente tem que ter todo o carinho. São aqueles que ainda estão aprendendo, ainda estão se consertando, não tem condições ainda de querer botar a mão na vida dos outros, não tem uma espiritualidade clara ainda para assumir maiores responsabilidades. Ainda é tudo muito físico e muito pessoal. Porque a armadilha de médiuns rebeldes, indisciplinados, ela sempre foi advertida. Caboclo Mirim sempre advertiu, e eu vou ler aqui uma passagem que mostra como o contrário, quando o médium não consegue se polarizar positivamente, quando falta disciplina, quando o médium é desregrado, faz o que dá na veneta e acha que não quer saber de ninguém mandando na vida dele, quando não é o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando para ele mandar nele próprio, ele assumir responsabilidades. Não é porque o guia, o caboclo, o preto velho, o dirigente da tenda está dizendo que ele deve fazer ou não deve fazer, ele tem de aprender a fazer por si só e com o tempo se conscientizar, ver os resultados, porque tem resultados, ver os resultados positivos disso, aprender a assumir a própria vida. Quem não faz assim, seu Mirim falava, o ser humano não tem forças para ultrapassar o seu limite circunferencial. A ação do barulho, barulho, entre aspas, gira vertiginosamente em torno de si mesmo, sem poder fugir do seu centro de gravidade, até centralizar no próprio homem a perturbação correspondente àquelas emanações. O ambiente, o ambiente, o ambiente. O homem procura sempre preencher o espaço que dispõe com o desassossego de violências, criando aí as larvas inferiores da magia que o envolvem totalmente. Impede assim que ele mesmo possa sentir o perfume da sua vida. Depois de certo tempo, esse médium vai se intoxicando a ponto de sucumbir, vítima da sua própria imprudência. As larvas criadas, as formas de pensamento, essa rebeldia mental, vai criando um potencial de vibrações inferiores, de tal forma que, pelo seu acúmulo, podem perfeitamente alterar o próprio caráter do homem. Alterar o próprio caráter do homem negativamente. Porque o acúmulo de pensamentos positivos, de uma ação disciplinada, direcionada, calcada em bom senso e razoabilidade, em assumir responsabilidade, vai moldar o caráter do homem
positivamente. Essa é a vida do cabeça de bojá. Quando quando ele aprende a caminhar, quando ele aprende a pacificar essa coisa tóxica, que é falar qualquer coisa, é estar em qualquer lugar, é viver a vida como se não houvesse amanhã. Quando o médium serena essa sua visão de vida, ele começa a entender a escola da vida, ele começa a aprender a marchar, a manter um ritmo disciplinado, de forma marcial, como um soldado. Ele já está começando a chamar a atenção até dos seus professores, dos seus guias espirituais, do comando da casa. Ele certamente já vai estar apto, chegando lá para ser um cabeça de Abaré Mirim, um subchefe de terreiro, 4º grau. Lá ele passa a ser, não é mais um discípulo, ele passa a ser um sacerdote pequeno, um Abaré Mirim. Ele vai perceber, pela sua vivência, ele começa a colher os frutos da disciplina que ele viveu anos, e é por isso que não se pode ter pressa de promover um cabeça de bojá. Ele está doente, ele está se harmonizando, deixa ele cuidar das próprias feridas, antes de botar no ombro de um cabeça de bojá maiores responsabilidades com o sacerdócio. Sacerdócio é coisa muito séria, gente. É uma entrega muito séria. O que acontece com a pressa é que muitos sucumbem, muitos acabam ficando pelo caminho, muitos acabam confundindo os alhos com bugalhos, entidades de luz com zombeteiro e coisa pior. Então, calma no desenvolvimento dos bojás, não é maldade, todo mundo tem muita pressa, e que eles possam ter essa consciência que é para o bem deles, porque na hora que chega o sacerdócio, a chapa esquenta, é para o bem deles mantê-los ali como cabeças de bojá, bojá guaçu, dando passe, cuidando do bojá mirim na gira, é para o bem deles, para que eles fortaleçam as próprias pernas e não fraquejem mais adiante. O bojá mirim, tendo colhido frutos dessa disciplina, vai aprender que toda a obra da criação vibra, em toda a obra da criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. E a ordem é irmã da disciplina. A ordem anda junto com a disciplina. Então, tendo educado cada vez mais seus pensamentos, disciplinando a própria postura, a fala no dia a dia, moldando-se a sua personalidade por uma afinidade vibratória maior, vai despertar um novo entendimento sobre si próprio, iluminando a própria existência. Eu gosto dessa frase. A Grace botou aqui no comentário. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É o que eu costumo dizer para os bojás. Calma na hora de querer grau, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É a frase, se eu não me engano, do Homem-Aranha. Do filme, do quadrinho. Mas é baseado nos ensinamentos ancestrais, né? Tudo na cultura pop é reciclado. Então, tem verdade nessa frase. Quando o médium, então, cabeça de bojá mirim, começa a colher os frutos da sua disciplina, ele já é Abaré Mirim, porque tem disciplina, consegue já praticar num nível dentro do seu entendimento, ele consegue praticar e colhe os frutos disso. Ele vai perceber que tudo começa a se transformar em volta dele, como tudo começa a clarear, há um despertar para uma espiritualidade maior. É por isso que aí ele vai começar a se preparar para ser um cabeça de Abaré. Eu falei na nossa última live que o grau de Abaré é um grau feminino, o juramento é de submissão, é um grau feminino, um grau de passividade, um grau de abrir o coração. Abrir o coração. Cantamos para Iemanjá, para Oxum, na gira, nesse 5º grau. Mas vale frisar, né? Eu não vou falar tudo de novo, está no último vídeo, mas que a gente, quando ele fala que é um grau de amor, está muito longe desse amor, esse amor verdadeiro, esse amor que nós achamos que é amor. O amor incondicional, o amor verdadeiro, esse amor divino, é muito além do amor que nós conhecemos entre as pessoas.
E ele só aparece só quando realmente o ambiente é preciso, quando nós vivemos a disciplina dos nossos sentimentos e quando nós não botamos mais resistência. Nós temos um veículo propício para receber. Por isso é o juramento de submissão. O nosso aparelho está pronto para receber. Nosso aparelho está pronto, é um receptáculo, é a manjedoura que vai receber o Cristo renascido em nossos corações. Na humildade, aproveitando o comentário da Michele aqui, que fala, né, que os médiuns que se envaidecem com os graus não tem muito que estudar para o melhor entendimento da sua responsabilidade espiritual, exatamente. Um cabeça de abaré já vai ter tido de aprender que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Aprendeu a força que tem, não está mais doente, está equilibrado, né? Passou pelo grau de Bojá, é um agente ativo na corrente da casa, um sacerdote menor, um agente ativo, e está agora, na verdade, se permitindo ir além, quando a força não é tão... a sua força é interior, ele não precisa provar nada para ninguém, mas ele sabe que é um servidor de algo muito maior. Então, o grau de submissão, o grau de joelho em terra, é o grau do amor, é o grau de receber, abrir o coração. E esse amor não é, né? A gente compara com, diz que é feminino, diz que fala que é o grau das mães, nossas mães extremosas não, né? Que fazem todas as vontades dos seus filhos, que atendem todos os caprichos, passa a mão na cabeça dos erros dos seus filhos. Isso nada tem de amor incondicional. Amor incondicional é o amor que desperta da disciplina, dos sentimentos, é dizer não muitas vezes, não para você. Disciplina é dizer não para você. A gente não aprende com não. Não se pode tudo. E a gente precisa saber disso. É preciso silêncio. O grau da Abaré, que seja um grau de interiorização. E o sexto grau, Abaré Guaçu, nós já comentamos aqui na última vez, é o grau do pensamento bem canalizado, o pensamento construtivo, o pensamento que bota pedra sobre pedra, entendeu? É uma história de vida. O Abaré Guaçu, o cabeça de Abaré Guaçu, ele já tem uma história de vida, ele já está lá com seus cabelos brancos, ele tem uma história de vida, uma maturidade que a escola da vida lhe ensinou, da vida no cotidiano, na vida, nas pequenas coisas, nas relações pessoais, que são uma grande escola, os casamentos, a vida a dois, as relações amorosas, profissionais, onde nós levamos o palco da vida. Eu costumo dizer, eu aprendi isso, que no terreiro é um ensaio para a vida. Nós aprendemos um grande ensaio junto aos nossos guias a nos fortalecermos para vivermos na prática, no cotidiano, o que realmente é a escola da vida. Porque, senão, tudo isso é letra morta. Senão, adianta livros, muita gente lê livros até dizer chega, vídeos, grandes ensinamentos, mestres isso, mestre aquilo outro, e não consegue absorver nada, não aprende nada, porque não pratica nada. E muitas vezes não pratica porque acha inacessível, ver aquele cara, aquele mestre espiritual que parece tão iluminado, eu nunca vou conseguir ser como ele. Um passo de cada vez. Por isso que na nossa escola da vida ensinamos um passo de cada vez. Ninguém nasce pronto, nem aquele mestre nasceu pronto. Aliás, nem mestre Jesus nasceu pronto. Basta pegar o Evangelho e você vai ver as passagens de mestre Jesus, os aprendizados que ele foi tendo, as histórias que são contadas ali, de crescimento, de aprendizado. Foi para o deserto, foi tentado e por aí vai. Então, cada passo é vivido de cada vez. Entendeu? E o Marcos, meu querido irmão Marcos, está lembrando a importância do não e como se aprende com não. Ele foi um filho da escola e como todo filho ouviu muito não. E ele sabe como realmente a palavra não tem um fundamento de ensino muito importante. Então ele sabe que o não é para o seu bem.
O não é para te frear. O não é para você não atropelar fases, para você não perder coisas tão bacanas que vão chegar até você, porque a sua pressa de chegar, esse menino fala tanto da pressa, a sua pressa te leva, que não vai te levar a lugar nenhum, vai te fazer perder. Então é por amor, o não é por amor, é um não paternal para que você viva as experiências que tem de viver. É assim, a escola, nossa escola é feita assim, nesse carinho de cada irmão, de cada guia espiritual que poderiam estar perfeitamente né, adiantando as coisas para a gente e nos deixam aprender e crescer, né? Vamos lá. Falo pra caramba, gente, então vou deixar vocês um pouquinho, né? Senão eu fico aqui tagarelando e não acabo nem tendo nem muito tempo de ver as perguntas de vocês. Eu já anotei aqui, nosso irmão Fernando Jorge, que sugeriu, num momento mais apropriado, a gente fazer uma análise da psicologia analítica, de Jung e a escola de Caboclo Mirim, que é fenomenal. Te garanto que não se conheceram, né? Não estiveram juntos no mesmo ambiente, Carl Jung e Caboclo Mirim, mas a sincronicidade, né? Os dois beberam da mesma fonte, os dois estavam, eu costumo dizer que um raio não cai em um só lugar. Quando o plano astral abre um portal e quando a espiritualidade maior, quando o Senhor do Mundo diz que vai nos trazer um ensinamento, que é a hora que a gente aprenda alguma coisa, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, quem tem uma cabeça boa, vai sentir que está no ar. Isso vai chegando, chega em um, chega em outro. Alguns ficam famosos, né? Eu costumo dizer da Umbanda, né? O pessoal lembra sempre a história do Zélio de Moraes. Ele ficou famoso, né? Porque a incorporação de sete encruzilhadas se fez na Federação Espírita, teve ata, teve registro, mas o movimento espiritual umbandista, daquilo que nem tinha esse nome talvez, mas já estava acontecendo em tantos guias espirituais, tantos pais Josés, pais Joaquins, Caboclo, 7 flechas, 7 encruzilhadas e por aí vai. Tantas entidades estavam nos rincões desse país trazendo uma mensagem de amor e de renovação dos seres. Então, vem do alto, vem de um comando espiritual maior. Quando eu falo do Carl Jung e de Caboclo Mirim, são duas manifestações tão ímpares, né, tão diferentes, de momentos tão distintos, na Europa, no Brasil, por aí vai, e tantos outros mestres que escreveram estavam canalizando uma vontade maior, um sopro de vida e de ensinamentos para nós pequenos darmos um passo adiante na nossa maturidade enquanto humanidade, para que a gente crescesse enquanto humanidade. E é uma pena que a humanidade, né, nós não evoluímos, e vamos frisar o não, porque na última vez eu acho que eu engoli o não. A evolução não se dá em saltos, ela se dá em ciclos, se dá em espiral, e a gente tem de revisitar muitas vezes aquilo que a gente já passou. E é uma pena que às vezes a gente vê a humanidade fazendo tanta bobagem, a gente vê tantos passos dados para trás, depois de tanta coisa boa que nos levou à frente. Mas é preciso às vezes voltar, eu acho que para resgatar quem ficou para trás, deve ser, para que a gente possa continuar dando as mãos e caminhando para frente. Requer paciência, requer muita humanidade da parte de todos nós para não entrarmos em conflitos desnecessários. O momento é muito complicado, né? E é por isso que a gente, no momento que a gente deixa, inclusive, eu não fiz essa menção, vou fazer agora, dos tantas vidas perdidas no nosso Brasil, nessa pandemia. E isso, para quem todos nós estamos vivendo isso, todos nós tivemos um amigo, um parente. Não há quem não tenha perdido alguém próximo, de alguma forma. Ninguém está passando incólume, ninguém está passando em branco. Todos nós estamos vivendo isso. Que a gente possa nunca esquecer aqueles que se foram
a gente não possa esquecer a nossa responsabilidade como vetores, como transmissores dessa doença. Aqueles que ainda acham que podem, que são individualistas, não tem nada que combine menos com uma pessoa, com um espiritualista, do que ser individualista. Quando a gente pensa no coletivo, no bem-estar de todos, e a gente vê espiritualistas que são individualistas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É completamente incompatível. E é esse individualismo exacerbado que faz com que pessoas achem que possam ter suas vidas normais, possam ir para festas, possam, né, fazer um churrascão em casa, encher de gente, e achar que não vai matar o pai e a mãe, que não vai levar para o colega de trabalho, que não vai entrar numa condução lotada no dia seguinte, infelizmente, e o poder público erra muito nisso, entrar numa condução lotada, passando o vírus naquela condução, e o mais fraco daquele ambiente é a lei do mais forte, o vírus vai procurar o mais forte, o mais fraco. É igual um leão na savana quando vê uma manada de zebras, sabe, ou de qualquer bicho, vai buscar o mais fraco. Esse vírus transformou a vida da gente numa selva, e ele vai buscar o mais fraco, e é nesse mais fraco, no cangote desse mais fraco, esse vírus vai pular e vai derrubar e vai levar. Infelizmente, a humanidade nunca foi de virar as costas e deixar alguém para trás. Nós, todos aqueles que aprendem a ser solidários, solidariedade não combina com individualismo, espiritualidade não combina com individualismo. Nós vamos para as tendas, nós vamos para a Umbanda para ajudar, amar o próximo, para ajudar o próximo, sem cobrar nada. A gente não vai para a tenda, não cobra-se nada. A Umbanda não cobra nada de ninguém, não tem interesse financeiro nenhum, vai para ajudar o próximo. Como é que alguém que dedica uma vida a ajudar o próximo pode achar na sua vida pessoal que pode ser individualista e atropelar, passar por cima da saúde frágil dos outros? Enfim, fica a nossa oração para esses que foram, e que Zambi receba todos eles com a sua misericórdia. E que cada um saiba o que está fazendo, o que está anotadinho, tá bom? Eu não estou vendo, não sou juiz de ninguém, mas o caderninho da vida está anotado. Um dia a gente presta conta do que a gente foi nessa pandemia, que nos provocou a sermos os seres humanos melhores que nós podemos ser, que cada um pode ser. Então, se você é um vacilão, é uma vacilona, tá anotadinho, tá bom? Um dia você responde por isso, não chora depois não, no pé do preto velho. Complicado, gente, complicado. E eu estou tagarelando há 45 minutos. Meus irmãos, desculpa o desabafo. Eu queria completar, hoje seria isso, eu queria completar a minha colocação sobre os graus, lembrando, como eu disse no início, quem não viu, quem chegou depois, o vídeo vai ficar salvo no canal aqui do Facebook, Caboclo Mirim Reflexões, e pode ser assistido depois. A gente lembrou isso, foi o tema de hoje, que os graus se complementam. Há médios mais experientes, médios menos experientes. E é preciso valorizar a experiência, a maturidade de cada um no terreiro. Eu conheci médiuns na Tenda Mirim, caboclos, que eram especialistas em puxar iniciante. Não sei se vocês conseguem entender essa expressão, puxar iniciante. O comando da casa, quando tinha um iniciante meio duro, vamos dizer assim, lá rodando numa gira, tinha aqueles caboclos, aqueles abaré-mirins, abarés, especialistas em puxar caboclo na coroa do iniciante. Olha, era batata, não tinha iniciante que aguentasse quando começava aquele caboclo a pular do lado, a balançar para um lado para o outro e puxar, assim, vamos dizer assim, puxar, fazer o médium relaxar para vibrar mais, para de repente haver aquela aproximação com a entidade. Tinham especialistas. Então, assim, as entidades, elas são muito, tem muito isso. Tem uns que são grandes conselheiros, grandes pretos velhos, caboclos, grandes conselheiros. Tem outros que são grandes mestres da magia, puxam iniciantes, conhecem como ninguém as mirongas. Tem outros que são grandes comandantes, conduzem uma gira como ninguém, trazem uma vibração extraordinária no ambiente que conduzem. Cada um
tem o seu valor. Todos se completam, porque senão empobreceria muito. Não há super-homens na Terra, não há super-homens no plano astral. Todos se completam. Tá mais para a Liga da Justiça. Não é? Então, gente, olha, eu peço a vocês mais uma vez, né? Ó, mandem e-mail com sugestões. Para quem não escreveu aqui, manda e-mail com sugestões. alunodemirim@gmail.com. E tô aqui dando a cara a tapa, batendo papo, provocando o assunto para a gente pensar, refletir. Eu tenho certeza que o comandante de cada um de vocês nas suas tendas tem muito mais a dizer, tem muito mais o que complementar do que esse papo superficial, mas eu faço o que eu posso, estou tentando ajudar. Enquanto eu sentir que eu sou útil aqui nesse espaço, a gente aparece aqui toda quarta-feira, tá bom? Então, espero que quando isso tudo acabar a gente possa voltar a fazer visitar as tendas. Peço aos meus irmãos que estão na linha de frente, tem algumas tendas que já voltaram aos trabalhos. Peço que vocês tomem cuidado. Eu sei que vocês estão buscando fazer a caridade, ajudar quem precisa. Cuidado com essa pandemia. Cuidado com a aglomeração, com as giras. O trabalho de caridade às vezes dá até para administrar, mas cuidado com a aglomeração, com as giras. A máscara não protege tudo, ela diminui 30%, 40%, mas não protege tudo. Basta um estar sintomático no ambiente que pode contaminar todos. Cuidado, cada um é que sabe o que estão fazendo nas suas tendas, mas cuidado aqueles que já voltaram. Cuidado, tá bom? Espero que a vacina chegue logo para os nossos pais, mães, avós, os nossos doentes, porque para mim acho que vai demorar um bocado, mas que Papai Oxalá abençoe a todos nós, que ilumine o nosso caminho, nossa grande família espiritual. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, tá? Fico feliz em contribuir aqui no meu cantinho aqui de casa, sair um pouquinho aqui da toca e poder ajudar um pouquinho. E tô aí, tem um e-mail, já botei o e-mail para vocês. Vocês podem escrever que eu estou disposto, tá? Estamos aqui vendo nossa vidinha, estamos dispostos a ajudar. Vou dar meu boa noite definitivo, para o vídeo não ficar muito grande. Boa noite a todos.